A paz do Senhor, caros irmãos. A palavra de Deus fica no livro do Dr. Lucas, seu capítulo 8, o versículo 22, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. Amados irmãos, eu vejo aí que Jesus Cristo, ele dá uma ordem para os discípulos, dizendo para eles entrar no barco e passar para o outro lado do lago. Observe que quando Jesus Cristo ele diz isso, ele afirma que de fato eles vão prosseguir, vão chegar no destino a qual Jesus disse. Só que a gente tem que entender que Jesus, aonde ele vai, tudo tem um plano, tem um propósito. Jesus, quando falou isso, que ia para o outro lado do lago, pode ter certeza que Jesus ele não foi lá à toa. Jesus ele foi lá em uma missão, para resgatar uma alma, para libertar alguém. E voltando aqui, nós sabemos que no livro de Marcos, seu capítulo 4, o seu versículo 35, vai nos afirmar dizendo que já era tarde. Eu imagino se fosse eu e você. Quando Jesus fala assim: olha, vamos passar para o outro lado da margem. Vamos para o outro lado do rio. E sabendo que já é tarde, com certeza eu e você poderíamos reclamar, dizendo: mestre, por que não chamou nós para ir mais cedo? Ou no meio do dia? Agora já tarde. Então observe que para fazer a obra de Deus, em resgatar alguém, em fazer para Deus e obedecer a Deus, não tem hora e não tem momento. Tem que ser, louvado seja, direcionado por Jesus. Se Jesus te chamou, não importa a hora que for, levante e vá até Jesus, obedeça. Nós sabemos aí que os discípulos não murmurou, os discípulos sim entraram no barco e prosseguiram ali, louvado seja, deixar a grande multidão. E observe que eles estavam no mar e de repente veio uma grande tempestade. Essa tempestade que veio, esse vento forte, a água, as ondas, eu imagino aquelas ondas batendo contra o barco, aquelas ondas de água enchendo o barco de água. E ali a Bíblia diz que o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Aí eu digo algo para vocês: eles estavam com Jesus. Marcos vai dizer que Jesus estava ali no barco dormindo. Louvado seja. Jesus ele estava na popa. Isso mesmo. Marcos 4,38 vai dizer: ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E os discípulos despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não importa que pereçamos, não importa que nós morramos, nós vamos morrer. Então observe que eles estavam em perigo, só que Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo garantiu que eles iam passar de um lado para o outro, porém Jesus Cristo não falou que ia ser fácil. Jesus Cristo, quando te chamou para fazer a obra, Jesus Cristo não falou vai ser só rosas, vai ser só alegria. Ei, Jesus Cristo ele está no barco, Jesus Cristo está no controle da situação da sua vida. Não importa a maré, não importa a tempestade, não importa o tamanho da tempestade, o vento, as águas, onda, não importa se está enchendo o barco. Ei, Jesus Cristo está no barco contigo. Jesus Cristo garantiu que você vai passar desta fase para outra fase, ou seja, você vai passar deste lado para o outro lado.
Jesus Cristo está no controle da situação. Mas acontece que os discípulos temeram. Os discípulos acordaram, despertaram Jesus. Jesus levantou e já foi logo repreendendo o vento e a fúria da água. E assim cessaram. Ali se fez grande bonança com o poder de Deus. Ali eles falaram, né? O próprio Jesus disse assim: onde está a vossa fé? E observe que isso é uma advertência e ao mesmo tempo uma pergunta: onde está a vossa fé? Aí eu faço uma pergunta para você também: aonde está a vossa fé, minha irmã, meu irmão? Está com medo da tempestade? Está com medo da prova que está vindo sobre a sua vida? Aonde está a vossa fé? A nossa fé, muitas das vezes, ela se encontra lá embaixo. Isso mesmo. O próprio Jesus, ele fala, louvado seja, o livro de Mateus, capítulo 17, verso 20: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de se passar, e há de passar, e nada a vós será impossível. Muitas das vezes a fé não está existindo, porque o grão de mostarda é muito pequeno, e se a vossa fé for como um grão de mostarda, pode ter certeza que aí vai ter fé, aí vai ter prodígios, aí vai ter autoridade para acontecer o milagre, para acontecer o impossível na minha vida, na sua vida. É necessário você acrescentar a sua fé, é necessário você alimentar a sua fé, é necessário você crer, é necessário você confiar em Deus, é necessário você buscar mais em Deus, é necessário você se entregar mais para Deus, é necessário você estar tendo fé para vencer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Os discípulos não estavam tendo fé diante do problema, diante da tempestade. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que estão na presença de Deus, e quando vem a luta, vem as provas, vem os momentos difíceis, muitas das vezes esquece da fé. A fé está lá embaixo, a fé é muito pequena, e essa fé ela tem que ser acrescentada através de ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, pode ter certeza que a tua fé está sendo acrescentada nesse instante. Isso mesmo. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Ouça mais e mais a palavra de Deus. Jesus perguntou: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns para os outros. Uns estavam dizendo para o outro, eles não estavam falando, perguntando para Jesus, mas eles estavam falando entre eles: quem é este? Quem é este que até o vento, a água manda e obedece? Quem é este? Lembra que Jesus disse: passemos para outra banda do lago. A resposta Jesus Cristo não deu para eles ali. Ou seja, eles não perguntou para Jesus, eles estavam perguntando uns para os outros. E não teve resposta. E ali, louvado seja, quando atravessaram para o outro lado, na terra dos Gadarenos, ali, louvado seja, livro de Lucas, capítulo 8, o verso 28 diz: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ei, essa é a resposta a qual os discípulos eles tinham que ouvir. Essa é a resposta que os discípulos estavam querendo ouvir. Eles não imaginavam que ia ouvir de um homem que estava possesso. O homem possesso conhecia Jesus. Muitos servos de Deus não estão conhecendo a Jesus. Precisa ter mais e mais intimidade com Jesus. Os discípulos
andava com Jesus, mas era necessário se aprofundar mais em conhecer a Jesus. Eles se maravilharam, eles perguntavam: quem é este que até os ventos e a água manda e ele obedecem? Ali, louvado seja, a resposta vem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem é esse que tem todo o poder para repreender a água, o vento, o mar, a tempestade? Ei, este se chama Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Filho de Deus. Essa é a resposta. Louvado seja. Fique com essa palavra, amada igreja do Senhor, que você venha mais e mais se aprofundar, que você venha estar obedecendo a voz de Deus. Se Deus falou que você vai passar essa fase vai passar. Jesus está contigo, Jesus está no barco, Jesus ele repreende, por mais que a sua fé é pequena, Jesus Cristo ele vem e ele faz cessar essa prova, essa tempestade, e tudo fará bonança na sua vida. Pode confiar, tenha fé. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.